A hora de deixar esse mundo está chegando. Então, eu quero ler 2 textos e já convido você a abri-los. Joel capítulo 2, verso 28 e Atos capítulo 2. Deixa eu ver, o som está chegando bem para quem está atrás? Está bem, está dando para ouvir bem? Obrigado. Só um pouquinho de... hoje nós temos uma televisãozinha aqui para me ver o versículo, bem. Já está até ali, ó. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Está ali já estamos. Quem vai pregar, depois, se tiver dificuldade, vamos ver se a gente põe um grande aqui e outro grande lá para os músicos e um para os pregadores aqui, ó. Quando você falar no versículo aí, já vai aparecer ali, para facilitar para nós aqui. Porque... Muito bem. Joel capítulo 2, verso 28, é o primeiro texto que nós vamos ler. Já está até ali, já, parece que... Muito bem. Versículo 28, capítulo 2 de Joel, diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Glória a Deus. Agora Atos capítulo 2, verso 16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Feche os seus olhos e vamos pedir a Deus que fale aos nossos corações nesta manhã. Glória a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos na Tua casa nesta manhã. Te louvamos por esta grande oportunidade de poder estarmos aqui, Senhor. Nós te pedimos, abre as comportas dos céus e derrame, Senhor, o Teu Espírito sobre nós.
Abra, Senhor, as comportas dos céus e envie, Senhor, um dilúvio, não de águas, mas do teu Espírito, Senhor, sobre esta criança, sobre este jovem, sobre esta mulher, sobre este homem, sobre este casal, sobre esta família, que o teu Espírito seja derramado e haja, Senhor, um poder aqui no nosso meio, que a tua glória, Senhor, seja derramada, Senhor, e possamos todos nós sentirmos a tua graça, sentirmos a tua unção neste lugar. Ó Senhor, comece a derramar línguas de fogo do Espírito Santo, porque a tua palavra diz, através de João Batista: eu vos batizo com água, mas virá um após mim, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Senhor, que nesta manhã o fogo do Espírito Santo possa batizar, que o teu Espírito possa batizar, que o Senhor possa batizar, que o Senhor possa manifestar a tua glória no nosso meio. Senhor, fale conosco através da tua palavra. Não permita, Senhor, que eu fale nada, Senhor, que venha, que não seja da tua parte. Não permita que eu fale nada que não traga edificação. Senhor, me ajude, não me deixe desviar nem para a direita nem para a esquerda da tua palavra. Guarda os meus lábios, guarda os meus lábios dentro da tua palavra. Eu te peço que o teu Espírito Santo possa nos impulsionar nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, que as enfermidades sejam curadas, que os problemas sejam solucionados e que a tua glória seja derramada, em nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Os irmãos, por gentileza, podem se assentar. Muito obrigado. Deus abençoe os irmãos. Muito bem, irmãos, nós lemos 2 textos, um em Joel, Velho Testamento, que é considerado um dos profetas menores, mas menores no sentido pelos escritos, né? Mas de tanta grandeza, porque ele traz aqui a revelação dos últimos dias. Irmãos, não tem um povo mais privilegiado do que o povo de Deus. Não tem. Porque, olha, nós sabemos tudo o que vai acontecer. Tudo. Só não sabe quem é apenas espectador na igreja, né? Alguém que seja apenas um espectador, um torcedor, né? Mas o povo de Deus é o povo mais bem informado deste planeta. Você pode crer nisso aí. Pode ser a pessoa mais simplesinha, que nunca tenha assentado num banco de escola, analfabeta por completo, mas ela é mais sábia e mais conhecedora do que um médico que estudou faculdade, fez medicina, fez doutorado e fez qualquer outra coisa a mais. Então, o povo de Deus é o povo mais bem informado que existe. Às vezes uma pessoa, eu estava vendo um testemunho de uma senhora bem idosa, e o que ela estava fazendo, essa irmã? Ela nem tinha formação nenhuma, nem primário, completamente analfabeto no sentido de conhecer letras. Então ela gravou um vídeo,
ela com enxada na mão, ela falou assim: olha, eu estou preparando o lugar para fazer uma congregação da minha igreja no quintal da minha casa. Irmãos, o barranco era uns 2 metros de altura. Ela tirou tudo na enxada, sozinha. Uma senhora bem idosa, magrinha, mas ela foi preparando o terreno todinho para fazer uma congregação no quintal da casa dela, por causa das almas que tem lá no bairro distante que ela mora da igreja. Então a gente vê que a pessoa de Deus, a pessoa que tem o Espírito Santo, ela cresce intelectualmente, mas também ela não se prostra, ela não para. Às vezes a gente vê pessoas paradas, 60, 70 anos, ele aposenta e a vida acabou para ele. Mas quem é servo de Deus, ele é ativo até o último dia da sua vida. Abraão morreu com mais de 100 anos, Sara morreu com mais de 90, Moisés morreu com 120 anos, até o último dia da vida de Moisés era produtivo. Ele subiu, ele deixou a liderança do povo de Israel para subir para o monte, para poder morrer. Ele trabalhou até o último dia. Então a pessoa que tem o Espírito Santo, ele se movimenta, ele não para. E tem ainda a informação do que está acontecendo hoje, do que vai acontecer no futuro. Então aqui o profeta Joel, ele está trazendo a maior revelação dos últimos dias. Por exemplo, enquanto as multidões de governantes que não sabem o que fazer, nem o que está acontecendo, não estão entendendo absolutamente nada, aquela irmã lá na roça que tem o Espírito Santo, ela já está informada que tudo o que está acontecendo aí já estava previsto. Ela não se assusta, ela não se desespera, porque ela já tem informação do que está para acontecer. Então Joel, ele profetiza, sabe quanto tempo? 800 anos antes de Cristo. 800 anos antes, quase 1 milênio. São 8 séculos. Se nós colocarmos a geração aí de 100 anos, são 8 gerações que ele disse assim: olha, e nos últimos acontecerá, aliás, até o primeiro versículo aí, né? E nos últimos dias, Joel, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E Pedro diz lá, o que está acontecendo hoje é o que Joel falou, verso 17 de Atos 2: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Então, Joel, profeta Joel, viu os últimos dias dos seres humanos sobre a terra. Os últimos dias. Isso há 800 anos atrás, há 8 séculos atrás. E essa informação eu tenho, essa informação você tem, essa informação quem está lá no Oriente tem essa informação, aquele irmão japonês, chinês, aquele irmão coreano, ele tem lá do outro lado do mundo essa informação. Que Joel profetizou os últimos dias, há 800 anos atrás. E agora, no capítulo 2 de Atos, inicia-se esses últimos dias, 833 anos depois.
833 anos depois, começa, dá início, descortina os últimos dias. Porque os discípulos estavam reunidos no cenáculo. Cenáculo é aquela casa, aquele lugar espaçoso, onde Jesus fez a última ceia com os discípulos. Onde Jesus ceou com os discípulos. E eles sempre se reuniam ali naquele local. E Jesus mandou que eles fossem para Jerusalém e ficassem lá, até que do alto fossem revestidos do Espírito Santo. Lá no capítulo 1, verso 8 de Atos, fala assim, que o Espírito Santo viria sobre todos, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até os confins do mundo. Quando o Espírito Santo veio, na semana de Pentecostes, Pentecoste era uma festa que os judeus faziam todo ano, era uma festa que durava 50 dias, a festa do Pentecostes. E foi exatamente no meio dessa festa que a cidade de Jerusalém estava abarrotada de estrangeiros. Tinha cidadão de todas as partes do mundo. E naquela manhã o Espírito Santo veio em força total sobre os discípulos, numa comunidade de 120 pessoas. O Espírito Santo veio com um barulho tremendo, deu um barulhão tremendo, acordou quem estava dormindo, quem dormiu até mais tarde nas pensões, nas pousadas, assustaram e saíram para fora, porque pensam que às vezes é um terremoto, tem que sair porque senão desaba em cima. Aí acordou Jerusalém com aquele estrondo, eles saem para a rua e depois vê um grupo de 120 pessoas falando em línguas diferentes. E todos os estrangeiros que estavam ali viam que essas pessoas, que eram consideradas, algumas delas analfabeto, estavam falando línguas no seu idioma natural. Rapaz, você está falando no meu idioma. E ele nem sabia o que estava falando. Sabe por quê? Porque Deus conhece todas as línguas. Porque foi Deus quem confundiu as línguas. É Deus que criou todas essas línguas, para que o homem pudesse cumprir o propósito de Deus, que era espalhar sobre a terra. Senão só tinha um grupinho lá naquela região do Oriente. Mas Deus deu uma ordem: crescei, multiplicai, vos encher a terra e povoai. Aí depois do dilúvio eles começaram a fazer uma torre. Vamos ficar aqui, vamos ser fortes, e a nossa força está na nossa união. Aí eles começam a fazer uma torre. Aí Deus falou assim: não, eu não falei para eles ficarem num lugar só, falei para eles encher a terra. Então desçamos lá e confundamos a língua de todo mundo. Ali nasceu todos os idiomas da terra. Porque a pessoa pedia tijolo, mas eu não estou entendendo o que você está falando. Mas eu também não estou entendendo o que você está falando. Aí quem começava a se entender um ou outro, se juntava. Grupinho de 10, grupinho de 20, grupinho de 30, grupinho de 40, grupinho de 100. E foram se juntando. Aí aquele grupinho que se entendia, falou: ó, vem comigo, vamos. E foi espalhando. Foram espalhando. Uns foram para a África, outros foram lá para o Oriente, outros vieram para a América do Sul, e foi se espalhando para os 7 continentes do mundo. E hoje nós temos aí centenas e centenas de idiomas diferentes. E aí a terra se encheu. Mas Joel fala nos últimos dias.
cumpre-se no ano 800, aliás, no ano 33 depois de Cristo. Quando fala depois de Cristo, conta-se do nascimento de Jesus. Não é depois da sua morte, não. Conta do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus, porque o nosso calendário é o calendário romano. Então conta-se do nascimento de Jesus para cá. Então os últimos dias começaram exatamente no ano 33. Nós estamos em 2021. 2021. Então foi exatamente no ano 33, quer dizer, 833 anos depois que Joel profetizou, é que começou os últimos dias. Então nós temos exatamente, estamos vivendo exatamente os últimos dias descritos por Joel. E esses últimos dias já está durando aí quase 2000 anos. Quase 2000 anos. Então, quando o Espírito Santo veio, eu quero mostrar para você que com a chegada do Espírito Santo, é o único que pode mudar a história da nossa vida, é a presença do Espírito Santo em nós. O que você não consegue fazer em 10, 20, 30, 40 anos, você faz em uma semana no poder do Espírito Santo. Agora, como que o Espírito Santo vem sobre nós? O primeiro passo é receber Jesus. Porque Jesus é o caminho para Deus. Jesus é o caminho para Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Agora, a nossa fé é o caminho para Jesus. Então nós temos que ir em Jesus, através da nossa fé, e está escrito lá, Romanos, se me fala a memória aqui o versículo, se com o teu coração crer em Jesus como seu Salvador e confessá-lo com a sua boca, será salvo. Com o teu coração crer e com a tua boca se faz confissão, será salvo. Então, quando o caminho para Deus é Jesus, e o caminho para Jesus é a nossa fé. Então, quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos já tinham recebido Jesus em suas vidas. E eles estavam assustados, com medo, porque Jesus havia sido morto da forma que morreu, como um criminoso, como um assassino. Os discípulos estavam trancados no cenáculo, de medo dos judeus, com medo dos religiosos. E aí até que veio o Espírito Santo sobre eles. Aí eles saem para a rua de Jerusalém, falando em novos idiomas. Pousou sobre cada um deles língua de fogo do Espírito Santo, e eles foram cheios do Espírito Santo. Ali no ano 33, 833, depois da profecia de Joel, se cumpre os últimos dias, começa os últimos dias na terra. E o resultado foi quando o povo viu aqueles homens falando novos idiomas. Eles falaram,
essas pessoas estão embriagadas a essa hora da manhã. Aí Pedro se levanta e fala: nós não estamos embriagados a esta hora da manhã, como vocês estão falando. O que está acontecendo aqui é o que Joel falou lá 800 anos atrás, que Deus derramará o seu Espírito sobre toda a carne, e todos profetizarão, crianças, jovens, velhos sonharão sonhos, e todos serão cheios do Espírito Santo. Servos e servas serão cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Aí Pedro começa a pregar. Pedro não sabia escrever. Pedro era analfabeto. Era pescador. De mar ele entendia, de peixe ele entendia, mas não entendia de letras. E ele se levanta e prega um dos maiores sermões que os teólogos sabem que a hermenêutica, que é a regra de interpretação de texto, a homilética estava incluída nesse texto de Pedro. Tanto a hermenêutica como a homilética. A homilética é a arte de pregar, é a arte de transmitir. E a hermenêutica, a arte de interpretar, a arte de entender. E Pedro não sabia escrever. E numa pregação, 3.000 pessoas se converteram a Jesus. 3.000 de uma vez só. De uma vez. 3.000 pessoas se rendem a Jesus. 3.000 pessoas são batizadas e recebem o dom do Espírito Santo. Aí Pedro e João, naquele movimento, já ia para o templo para orar. Todos os dias era colocado um coxo à porta do templo para pedir esmola. O coxo, ele tinha seus pés todo atrofiado, não conseguia andar, então ele era colocado ali e ficava deitado. Talvez nem sentado ele podia ficar, ele ficava deitado, olhando para os pés das pessoas que entravam no templo. Aí quando vai entrando Pedro e João, a hora, às 3 da tarde, que é a hora da oração, a oração da tarde, aí ele grita assim: moço, me dá uma esmola. Aí Pedro e João param. Geralmente quando a pessoa vai dar uma esmola, ele não para, ele coloca lá no chapeuzinho, na latinha, e vai embora e continua andando. Ou às vezes joga para a pessoa. Não, mas Pedro e João pararam. Aí ele deve ter pensado assim: eles vão me ajudar agora muito a me dar uma boa esmola. Aí Pedro vira para ele, fala assim: moço, nós não temos ouro e também não temos prata, mas o que nós temos, acabamos de receber. O que nós temos, isso nós vamos te dar. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Mas as pernas daquele moço começam a se mexer. Entra uma energia nas suas pernas e começa a esticar nervos e mexer com os ossos, e começa a colocar os artelhos no seu lugar. Os nervos, os ossos começam a se mexer, e ele pega, ele segura pela mão e ele dá um salto. Aí ele começa a entrar, então ele começa a pular, ele começa a pular e começa a gritar. Aí junta-se uma grande multidão para ver. Aí Pedro se levanta e falou: olha, não foi nós que fizemos esse homem andar, mas o poder do nome de Jesus
deu a ele saúde na presença de vocês. Aí Pedro novamente prega outro sermão com hermenêutica e com homilética. Onde ele aprendeu isso? Onde ele tirou isso? O homem é chamado, mas Deus o capacita. Pastor, eu queria pregar o evangelho, mas eu não sei nada. Deus te capacita. Deus te capacita. Tem igreja que só aceita a pessoa depois que ela passou por um seminário de teologia, de regra de interpretação da hermenêutica e da homilética, que é a arte de pregar. E esses homens ficam lá presos aquela coisinha e não conseguem fazer nada. Pedro levanta-se novamente e prega. Quando ele termina de pregar, sabe quantas pessoas se rendem a Jesus? 5.000. 5.000 se entregam a Jesus. 5.000 está aí registrado. Os primeiros 3.000 estão registrados aí no capítulo 2, 41. Aliás, deixa eu ver aqui. Capítulo 4, verso 4. 5.000 se converte. 5.000 se converte. Então nós temos aí, me parece que é Atos 2,41, se não me falha a memória. 3.000 almas se rende. Vê se é isso mesmo. Atos capítulo 2, verso 41. Vê se é esse mesmo. Não, né? 2,41. Eu anotei aqui. 5.000, capítulo 4, verso 4. Na segunda pregação. E a primeira pregação... 2,41? Isso mesmo. Isso, 2,41 ou 3? 2,41, tá? 2,41. Exatamente 3.000. E 4, verso 4, mais 5.000 em 2 pregações. Formou uma igreja de 8.000 pessoas, batizada nas águas e receberam o dom do Espírito Santo. Preste bem atenção nisto, que a importância da pessoa ter o dom do Espírito Santo na sua vida. Todos os 3.000 foram batizados nas águas e receberam o dom do Espírito Santo. Os 5.000 foram batizados nas águas e receberam o dom do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo não tem vida cristã. Sem o Espírito Santo, você pode estar olhando para a riqueza e ela passa a não fazer parte da sua vida. Vamos ver aqui a contradição. A Porta Formosa era chamada de Porta Formosa. Ela tinha, me parece que 20 metros de altura, se não me falha a memória. Ela era toda coberta em ouro. A porta do templo precisava de muitos homens para abrir aquela porta. Você via a riqueza que tinha na porta do templo, mas um homem deitado logo após a porta, se esmolando. Está dando para entender? Quantas pessoas que às vezes estão na igreja, mas por ser apenas um espectador, ele não recebe os benefícios do Calvário para a sua vida, porque ele é apenas um espectador. Ir à igreja para ele é apenas um desencargo de consciência. Ir à igreja para ele é apenas ir lá cumprir com algum compromisso e depois continuar com a sua vida normal. Ele não desfruta, ele não recebe.
Essas contradições estão acontecendo hoje também. As pessoas estão no meio da bênção, mas ela não vem sobre ele. Por quê? Porque ele é apenas um espectador. Ele não quer compromisso, ele não quer comunhão com Deus, ele não quer compromisso com Deus. Então a vida dele não muda, a vida dele não melhora, a vida dele não vai para frente. Todo dia alguém tem que carregá-lo e colocá-lo lá, para que ele venha esmolar, mendigar, pegar as migalhas dos outros e vira tapete de Satanás. Quando Deus quer colocar a pessoa acima, quer colocar a pessoa como cabeça e não como cauda. O Espírito Santo veio também a Samaria, capítulo 8, verso 17. O Espírito Santo veio a Samaria. Irmãos, quando o Espírito Santo derramou sobre Jerusalém, ele começou a se espalhar. Qual foi a ordem de Jesus? Semeeis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Agora o Evangelho, o Espírito Santo, o derramado do Espírito Santo chega em Samaria. Agora, o que aconteceu em Samaria? Samaria não quis nem receber Jesus quando ele passou por lá. Está registrado aí em Atos, aliás, Lucas capítulo 9, 52 e 53, quando Jesus com os discípulos passaram por Samaria já escurecendo, eles disseram assim, Jesus falou assim, olha, vê se arruma pousada para nós ali. Aí quando viram que eram judeus, falou, não tem lugar para vocês aqui não. Não deram pousada para Jesus. Aí João levantou a sua voz e falou, Senhor, o Senhor quer que manda fogo em cima deles como Elias fez? Aí Jesus falou assim, João, vocês não sabem qual o Espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir as almas, veio para salvar. Agora, o Espírito Santo é derramado em Samaria. Antes eles não queriam Jesus, mas agora o Espírito Santo vem sobre eles. Atos capítulo 10, 44 e 45. O Espírito Santo vem sobre eles. Aleluia. O Espírito Santo vem sobre os romanos. Os romanos eram principalmente os centuriões, os que comandavam exércitos. Centuriões eram homens designados pelo império para que ele pudesse comandar 100 soldados. E lá em Jerusalém tinha um homem chamado Cornélio. Cornélio era centurião, mas ele era um homem que tinha um coração mais generoso. Ele dava esmola para as pessoas, enquanto os judeus tinham raiva dos romanos, porque os romanos exploravam os judeus com impostos pesados. Então eles esperavam que Jesus viesse montado num cavalo, para poder livrar os judeus das mãos dos romanos, que os exploravam com impostos pesados. Mas lá tinha um centurião chamado Cornélio, que tinha o coração aberto. Aí Cornélio está lá em casa, fazendo a sua oração. Aí aparece um anjo para ele e fala, Cornélio, as suas orações e as suas esmolas chegaram até o céu. Mas isso não é suficiente para salvar. Tem muitas pessoas boas espalhadas por aí, mas não é a sua bondade que vai salvá-lo. Tem muitas pessoas religiosas por aí, mas não é a sua religião que vai salvá-la. Tem muitas pessoas que se matam pelo rótulo, mas não é o rótulo que vai salvar. Eu morro pela minha igreja. Não, você tem que morrer por Jesus, não por igreja. Quando eu falo igreja, estou falando rótulo, não estou falando pessoas. Eu amo a igreja tal. Você não tem que amar a igreja tal, você tem que amar Jesus.
Porque você pode amar um rótulo a vida inteira e servir aquele rótulo a vida inteira, mas na hora da morte você não vai ter, aquele rótulo não vai poder te salvar. Quem vai te salvar é Jesus. E se você seguir o rótulo não pode fazer nada por você agora. Então Cornélio estava lá orando. Aí um anjo aparece para ele e fala: Cornélio, a sua esmola e a sua oração chegou até o céu, mas isso não, se o anjo pudesse falar, mas isso não é suficiente. O anjo falou assim: olha, eu podia até falar para você o que você precisa fazer, mas isso aí não é, eu não posso fazer. Isso foi entregue para o homem para fazer. O anjo queria fazer. Eu podia falar para você o que você tem que fazer aqui, mas você vai fazer o seguinte: ó, tem um homem chamado Pedro, ele está hospedado na casa de Simão, se não me falha a memória, na beira da praia. Ele é curtidor de couro, se não me falha a memória. Você vai lá e convida ele para ele falar para você todas as palavras desta vida. E aí o anjo foi embora. Aí ele pegou, chamou 2 dos seus soldados fiéis, falou: olha, vai lá em tal lugar, na praia, e procure lá por Simão, o curtidor, e procura lá por um homem chamado Pedro, e fala com ele que o Cornélio, centurião romano, está chamando ele para ele vir aqui falar para nós. Aí Pedro, quando estava esperando o almoço, Pedro sobe para o terraço para falar: vou aproveitar que o almoço não está pronto ainda e vou fazer uma oração. Subiu para o terraço e começou a orar. De repente ele tem uma visão, desce uma cortina, segura pelas 4 pontas e desce e baixa na frente dele, cheio de animais. Tinha porco, tinha aves, todos os animais que os judeus não comiam por considerar imundo. Aí a voz falou: Pedro, mata e coma. Aí ele falou: Senhor, nunca entrou coisa comum e imunda na minha boca. Pedro, mata e coma. Senhor, nunca entrou coisa comum e imunda na minha boca. Pedro, mata e coma. Pela 3ª vez, nunca entrou coisa comum na minha boca. Aí o lençol se recolhe, fecha e sobe e desaparece. Pedro falou: meu Deus, que visão é essa? Que visão é essa? Eu não estou entendendo. Não estou entendendo. Espírito Santo, me mostra o que é isto. Aí de repente o Espírito Santo falou: Pedro, vai chegar 2 pessoas aí, vai bater lá na porta, vá com eles sem perguntar nada. Aí Pedro estava lá no terraço, já sabia o que ia acontecer. De repente bate gente lá no portão. Aí ele vai atender. Aí Pedro fala assim: opa, pode deixar que é comigo. Irmãos, quem tem o Espírito Santo já está informado. Você já viu que quando você está dirigindo o seu carro e você fala: puxa vida, eu tinha que entrar ali, por que eu não entrei? Deus sabe por que você não entrou. Deus sabe por que você não passou. Puxa vida, eu tinha que passar por aqui, que é um atalho. Por que eu tive que dar a volta lá? Meu Deus, puxa vida, vou perder tempo. Mas Deus sabe por quê. Quem tem o Espírito de Deus é guiado pelo Espírito. Pode deixar que é comigo. Aí os 2 entram. Aí nós estamos aqui em nome do senhor Cornélio, que é centurião romano. Aí ele mandou que viesse aqui e te levasse para você falar para ele tudo que você tem que falar. Mas ele já recebeu a informação do Espírito Santo. Aí foi para lá. Quando chega lá, a casa está lotada. Quando Pedro começa a falar, o Espírito Santo vem sobre todos que estavam ali na casa de Cornélio. Eram pessoas estrangeiras, não eram judeus. Por que mostrou lá as aves?
que eles não comiam. Estava mostrando os estrangeiros que receberiam o Espírito Santo, como eles receberam. Está registrado aí Atos 10, 44, 45. O Espírito Santo veio sobre a casa de Cornélio e batizou todo mundo. E eles foram batizados e receberam o dom do Espírito Santo. Dom do Espírito Santo. Irmãos, depois que veio esse avivamento, o começo dos últimos dias, a igreja começa a ser perseguida. Porque quando Deus começa, às vezes você fala assim, puxa vida, por que eu estou sendo perseguido? É porque você está incomodando. Se você não estiver incomodando, nada vai acontecer com você. Quando você começa a incomodar o inimigo, ele começa a avisar você. Mas não se preocupe com isso, porque eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. A perseguição vem, mas o Senhor garante a vitória. Começou uma grande perseguição contra a igreja, e aí o inimigo levanta um homem chamado Saulo. Saulo era poliglota, falava 5 idiomas. Ele recebeu carta branca dos sacerdotes para perseguir os cristãos. E aí aconteceu a primeira morte, e Saulo estava assistindo, segurando as roupas de quem apedrejou Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Ali começou a se espalhar para todas as partes da terra o evangelho. Aí foi até para a Síria, em Damasco. E Paulo foi atrás desses irmãos. No meio do caminho, o Senhor aparece para ele e o derruba. Aí ele tenta abrir os olhos, está cego. Aí Paulo fala, aí escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, chutar com o calcanhar na ponta de ferro. O que eu devo fazer? Vai para Damasco, para a rua direita, e lá te será dito o que deves fazer. Atos capítulo 9, do 3 ao 5. Aí Saulo é batizado e recebe o Espírito Santo. Atos 9, 17 e 18. Agora preste atenção nisso agora. Depois desse derramar do Espírito Santo, desse vai para cá, Filipe, ele é carregado pelo Espírito Santo e vai para a estrada deserta pregar para um só homem. A igreja movimentando em Jerusalém, Samaria, Síria e tudo se espalhando. Aí começou um monte de romanos se converter, porque naquela época o Império Romano dominava o mundo antigo. Começa um monte de romanos se converter, principalmente o centurião Cornélio era um representante de Roma. Aí começa todos os romanos se converterem. Aí o imperador, nos anos 380 depois de Cristo, olha o tempo que a igreja ficou ativa, até os primeiros 380 anos depois de Cristo. Aí vem a ordem do imperador. Teodósio I, ou Teodósio I. A lei que ele fez é lei edito de Tessalônica. A partir de hoje, todos os romanos são cristãos. A partir de hoje todo mundo é cristão. Acabou a perseguição. Acabou a perseguição. A partir de hoje todo mundo é cristão. Aí sabe como é? Aí tem gente que pegava garrafão de vinho e despejava, já bebia no gargalo já. Nós somos cristãos, somos cristãos.
Oh, maravilha, eu sou cristão. Isso por lei. Por lei editada. Nós somos cristãos por opção, porque cremos, porque recebemos, porque aceitamos. E quando uma pessoa é cristão por opção, por escolha, por querer, por voluntariado, por vontade própria, fazendo uso do seu livre-arbítrio, então ele tem os benefícios de Deus. Mas quando uma pessoa é cristão por edito ou por lei, ele não vive. Tem muitas pessoas que falam assim: olha, eu sou católico apostólico romano, você vai à missa todo domingo? Não, tem anos que eu não vou na missa. Ele é religioso pela lei dos seus pais, pela tradição familiar. Meu bisavô era católico, morreu católico. Meu avô era católico, morreu católico. Meu pai era católico, morreu católico. Eu sou católico, vou morrer católico. Começou. No ano 380, todo mundo se tornou cristão por lei. Aí eles começaram a comemorar. Aí sabe o que aconteceu? Se tinha 2, 3 irmãos na igreja, vinha 10 romanos, tudo embriagado. Aí eles começaram a trazer os santos pagãos, os deuses pagãos, e colocar nos templos. Os deuses romanos. Começou a colocar no templo. Isso chama Idade das Trevas. A Idade das Trevas começou em 380 depois de Cristo. Acabou a igreja, apagou a igreja. Você não via ninguém converter mais? A igreja entrou na Idade das Trevas e ficou até 1517. Sabe quanto tempo durou isso? 1137 anos. A igreja ficou na Idade das Trevas. Ninguém se convertia. A pessoa entrava na igreja, parecia um cemitério. Você pode ver, você entra em determinadas igrejas aí, parece um cemitério, parece que não tem ninguém lá dentro. Às vezes tem 2, 3, 4 mil pessoas, mas todo mundo... Às vezes você vê só alguém fazer assim... rezando o teu terço, passando a bolinha, cada bolinha é uma rezada que dá, para não errar, até acabar as bolinhas. Isso durou 1137 anos, a Idade das Trevas, até que apareceu um homem chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero falou: chega, não aguento mais essas heresias. Não aguento mais essas heresias. Pessoa pagar por perdão, pagar para ser perdoado. Pessoa aprender que tem um lugar intermediário antes do inferno, tem um purgatório. Não aguento mais isso. Onde está isso na Bíblia? Chama pagamento de indulgência, pagamento para ser perdoado. Chega de confessar pecado para homem, tem que confessar direto para Deus. Nenhum homem tem poder de perdoar ninguém. Quem perdoa é Deus. Chega desse negócio de hóstia se tornar em corpo de Cristo e vinho alcoólico se tornar em sangue. É apenas símbolo. Então ele escreve lá 95 teses, 95 heresias e prega na porta da igreja. Ali começa um avivamento. Ali nasce um avivamento. Ali começa novamente.
a obra de Deus. Aí, depois de Martinho, vem John Wesley, Fox, Finney, Moody e tantos outros. O Espírito Santo começou a se derramar na Inglaterra, o Espírito Santo começou a ser derramado nos Estados Unidos, o Espírito Santo começou a se derramar, no continente europeu, e foi se espalhando pela terra. Mas eu quero dizer para você, nós estamos vivendo agora os últimos segundos. Não haverá mais idade das trevas e nem haverá mais um outro Martinho Lutero. Se você está esperando uma idade das trevas chegar novamente e um novo Martinho Lutero aparecer, está enganado, porque nós estamos em 2021 e nós estamos vivendo agora os últimos segundos da meia-noite. No relógio escatológico, estamos vivendo os últimos segundos. Então não espere uma nova idade das trevas entrar, e nem um novo Martinho Lutero, porque não virá, porque não há mais tempo. Nós estamos vivendo os últimos segundos no relógio escatológico de Deus. Porque em Mateus 25, verso 6, segundo o relógio escatológico de Deus, Jesus virá à meia-noite. Está aí, Mateus 25, 6. À meia-noite, Jesus vai chegar. Mas não é a meia-noite do nosso relógio, não. É a meia-noite do relógio escatológico. A meia-noite de Deus. Quando as trevas estiver bem densas, que você não consegue nem enxergar o que está diante dos seus olhos. Você vai ver tanta coisa, tanta barbaridade, que você fala: meu Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Mas como havia prometido Joel, e também Pedro confirmando a profecia de Joel, haverá uma grande manifestação do Espírito Santo antes do arrebatamento. Olha, de 1517 para cá, começou o reavivamento. O avivamento veio lá em Jerusalém. Agora começou o reavivamento. A partir de 1517, ali começou o reavivamento. As pessoas não estão percebendo, sabe por quê? Nós estamos vivendo a era da igreja de Laodiceia. O que está acontecendo? Por que as pessoas não estão percebendo? Nós estamos vivendo o período de Laodiceia. Não preciso de Deus. Esse é o período que nós estamos vivendo hoje. As pessoas estão dentro da igreja, mas Jesus está do lado de fora. Está lá, Apocalipse 3:20, se não me falha a memória. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Está ali. Nós estamos vivendo o período de Laodiceia. Qual é o período de Laodiceia? Rico sou, não preciso de nada, enxergo tudo, porque nós temos o melhor laboratório oftalmológico do planeta. Laodiceia tinha o melhor laboratório oftalmológico da terra. Então, nós temos tratamento, nós enxergamos, nós somos ricos, nós nos vestimos bem. Laodiceia era tão rica que ela sofreu um terremoto e em poucos anos reergueu toda a cidade novamente por causa da sua riqueza.
Aí Jesus fala para ela assim: olha, tu és pobre, tu és cego, tu és nu. Aconselho-te que compre ouro refinado no fogo, colírio para ungir os seus olhos, para que enxerga, e linho fino, para que se vista e não apareça a sua nudez. A igreja não está assim hoje? Preocupada com luxo? Preocupada com posição social? Os líderes estão tudo preocupados, quando cai o cabelo, fazer implante. Tem alguns que falam assim: Jesus tinha uma casa na praia, inventaram até casa de praia para Jesus. E Jesus mesmo, o testemunho de Jesus é o testemunho mais verdadeiro que tem. Que Jesus fala assim: olha, as raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí fizeram uma casa de praia para Jesus. E falaram assim: olha, se fosse hoje, Jesus não entrava com burrinho lá em Jerusalém, ele entrava de Ferrari. A igreja hoje, meu. A igreja hoje. E aí, como é que uma pessoa que está lá nas alturas, ele vai dobrar os seus joelhos, ele vai se humilhar? Que para chegar até Deus ele tem que humilhar. Jesus falou assim: olha, quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Quem quiser ser servido, que sirva primeiro. É a lei do reino. Então a igreja hoje, ela está virando, ela está na idade exatamente de Laodiceia, apostatada. Por isso que as pessoas não estão vendo o derramar do Espírito Santo. Então preste atenção agora, já estou indo para os finalmente. As pessoas não estão enxergando o derramamento do Espírito Santo que está acontecendo. Olha, lá na cidade chinesa de Yunnan, uma cidade pequenininha, de 5.000 habitantes, no nordeste da China, lugarzinho pobre, pobrezinho lugarzinho. Aí um casal de pastores, família Becker, e o pastor Becker e a sua esposa Josefine, eles foram para a China pregar o evangelho, e foram exatamente para essa cidade Yunnan, no nordeste da China, miséria que não acabava mais. Então o que eles fizeram? Eles viram tanta criança na rua abandonada, criança de 6 anos, de 6 a 18 anos, alguns eles estavam até delinquendo na rua, ou seja, cometendo pequenos crimes para poder comer, para sobreviver, rasgados, machucados, feridos por alguma ferida provocada por enfermidade, por algum verme, bactéria. Aí esse casal resolveu montar o Lar Adulão, e começou a recolher essas crianças na rua. E aí levava lá para o Lar Adulão, limpava ela, colocava remédio, curava, e começou a ensinar a palavra de Deus para essas crianças. Montou uma escolinha, um professor, treinou um professor para que ele pudesse ensinar a Bíblia para as crianças. Irmãos, de repente, o Espírito Santo veio sobre aquelas crianças, mas num poder extraordinário. As crianças começaram a orar como nunca,
crianças de 8 anos de idade, orando e chorando, pedindo perdão a Deus dos seus pecados, o Espírito Santo manifestando. Aí o pastor Becker começou a olhar e falou assim: gente, está na hora da janta, ninguém queria jantar, eles queriam orar, está na hora da escola, o professor está esperando. As crianças falavam assim: olha, pastor, eu não quero estudar agora, posso ficar lá na sala de oração? Pode ir. O Espírito Santo foi derramando sobre eles, e só as crianças chorando, orando, e esqueceram a janta. Tem criança que orou 24 horas direto, com o rosto no chão, cheio do Espírito Santo. Começaram a ter visões do céu, começaram a ter visões de anjos, começaram a ter visões da glória de Deus. Sabe por quê? A igreja apostatada não está conseguindo enxergar que está acontecendo um reavivamento para a igreja ser retirada da terra. As pessoas não estão percebendo isso. Aí tinha o pastor Becker falou para o professor assim, professor, se não tiver ninguém mais aqui para estudar, porque ninguém quer para a aula, está todo mundo querendo orar. Esqueceram janta. Quando você está cheio do Espírito Santo, você esquece tudo. É gostoso demais, é a glória demais. Aí o pastor Becker dispensou o professor: se você quiser ir embora, se não tiver aluno nenhum. Aí o último aluno falou: ô pastor, posso ir lá para a sala de oração porque eu quero orar? Pode. Aí ficou o professor sozinho lá. Bom, já que o senhor mandou embora, aí o pastor Becker pensou com ele mesmo. Ele não era de oração mesmo, não esquentava a cabeça com oração, aí ele foi embora. Mas de repente, no meio do caminho, aconteceu um negócio com ele: não, vou voltar lá, vou voltar e vou lá para a sala de oração também. Aí o professor, o pastor Becker vê o professor entrando lá. Quando ele cai de joelho, irmãos, as lágrimas brotam dos olhos dele, ele começa a chorar e fala: Deus, me perdoa os meus pecados, me perdoa, Senhor. E o Espírito Santo encheu aquele professor, encheu aquelas criança de 8 anos cheia do Espírito Santo, criança de 6 anos cheia do Espírito Santo, crianças com 10 anos cheia do Espírito Santo, criança com 15 anos cheia do Espírito Santo, criança com 18 anos cheia do Espírito Santo. Aí eles começam depois a espalhar para poder pregar o evangelho naquela cidade miserável, naquela cidade pobre. As crianças começam a pregar. O que nós identificamos então por reavivamento? O que nos identifica com o reavivamento? Primeira coisa, já estou indo para os finalmente. Primeira coisa, convicção de pecado. Essa é a primeira coisa quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo. Ele sente os seus pecados tão fortes, tão pesados em cima dele, que ele fala: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu estou caindo no inferno. Por quê? Porque o poder do Espírito Santo veio sobre ele. A primeira coisa, se a pessoa começar a contar muita que está cheio do Espírito Santo, olha, pode duvidar disso aí, porque o primeiro sinal de uma pessoa cheia do Espírito Santo é a convicção do seu pecado. Ele sente o peso do seu pecado. Segunda coisa, santificação. Santificação é o segundo sinal da pessoa cheia do Espírito Santo, da pessoa reavivada. Terceiro, desejo pela palavra. A Bíblia não é mais um livro de cabeceira de cama. A Bíblia é agora um estilo de vida. A palavra de Deus é um estilo de vida para ele. A palavra de Deus é um alimento para ele. A palavra de Deus é uma bússola para ele. A palavra de Deus é a lâmpada para os seus pés, é a luz para os seus caminhos. Quarto, oração. Quinto e último, desejo
de anunciar o Evangelho. Você viu como é que está a igreja hoje? Termina tudo, você não vê ninguém. Raramente você vê um culto em ar livre, praça, você não vê mais nada disso. Você não vê ninguém espalhando folheto. Não vê mais nada. Sabe o que é isso? A igreja que não está enxergando que está acontecendo um reavivamento para a volta de Jesus. A fumaça está acontecendo, o vapor está acontecendo, o fogo está acontecendo. Aí você vê assim os canais que estão transmitindo, os vapores que estão vindo da terra, as fumaças que estão saindo da terra. Aí coloca-se, aí você vê, é transmitido lá da Europa, da Espanha. Aí de vez em quando um brasileiro entra, meu Deus, tem misericórdia, meu Deus, o negócio é muito sério, é o fim do mundo, meu Deus, é o fim do mundo, olha como é que o negócio está pegando, está lá o vulcão jogando lava para fora, ameaçando outros países, se houver mais explosão, pode inundar alguns estados do Nordeste, já outro vulcão explodiu lá na Itália, me parece que um terceiro já explodiu também na ilha de Sumatra, se não me falha a memória. Vapor está subindo da terra, fogo está subindo da terra, fumaça está subindo da terra, e as pessoas não estão percebendo. Sinal no céu, as pessoas não estão percebendo. Só a igreja que não está vendo. Sabe por quê? Porque ela está preocupada só com as coisas materiais. Ela está preocupada com a beleza, com o conforto. Vamos pôr granito, vamos pôr banco luxuoso, vamos pôr... Irmãos, tudo isso é muito legal. Mas aquela igrejinha lá da porta da garagem, o fogo vai pegar. Aquela igrejinha lá com a cadeira de plástico que você não pode nem encostar, senão ela cai, ela quebra com você. É ali com o Espírito Santo. Você sabe onde o Jimmy Swaggart foi batizado? Ele foi batizado na igreja pequenininha que só tinha idosos. Ele era a única criança dentro daquela igreja com 8 anos de idade. O Espírito Santo veio sobre Jimmy Swaggart e ele se tornou um dos maiores pregadores que estava pregando até hoje, com a idade avançada, com mais de 90 anos. Nós estamos vivendo os últimos segundos para a vinda de Jesus. Então preste atenção, já estou indo para os finalmente. O que Deus quer fazer hoje comigo, com você? Lá em Lucas capítulo 11, do 11 ao 13, Jesus disse assim: qual é o pai que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Você tem coragem de se seu filho pedir pão, dar uma pedra para ele? Não. Qual é o pai que, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Você teria coragem de dar uma cobra no lugar do peixe? Não. Qual é o pai que, se o filho pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Também não. Aí Jesus fala: se vós, que sois maus, sabei dar boas coisas para os vossos filhos, muito mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Como veio um avivamento, como veio o reavivamento na minha vida. Quando chegou o avivamento, tinha 10 dias de oração, 10 dias de oração no cenáculo. Então o Espírito Santo, ele vem através da oração, de uma busca, de um pedido, e ele é mantido também pela oração. Está aí registrado em Efésios capítulo 6, verso 18. Ele vem através da oração e ele é mantido pela oração. Ah, pastor, mas lá na minha igreja, pastor não gosta que a gente ora. Uai, o que você está fazendo lá? Se você não orar, o Espírito Santo não vem. E se você não orar, o Espírito Santo não mantém na sua vida.
Um dia me procurou uma moça e falou assim: olha, lá, quando nós fomos orar, aqui, por exemplo, quando a gente termina de entregar o primeiro elemento, que nós tomamos o elemento, nós adoramos a Deus, glorificamos a Deus, oramos, agradecendo a Deus pelo seu corpo que foi moído na cruz, aleluia. Tem lugar que a pessoa vai orar, o pastor fala: opa, vai orar não, irmão. Não deixa a pessoa orar. Como é que você vai manter o Espírito Santo na sua vida se você não ora? O que você prefere? Subir com Jesus ou ficar agarrado a rótulo? O que você prefere? Eu prefiro subir com Jesus. Sabe como é que a igreja primitiva era conhecida? Os do caminho. Ah, você é daquela igreja do caminho? Sou. Igreja do caminho. Depois ela ganhou um segundo nome. O segundo nome vem lá em Antioquia. Pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Tinha título não, cristãos. Cristão é seguidor de Jesus. Aí hoje eles procuram o melhor rótulo, o melhor nome. O melhor nome. Sabe o que significa? Levando a Deus a sério? Conduta. Conduta. A minha conduta é levar a Deus a sério. Então isso me leva a cumprir com meus compromissos, a ser o exemplo dos fiéis. Isso me leva a cuidar dos meus olhos. Isso me leva a evitar a aparência do mal. Isso me leva a ter um comportamento de levar as coisas de Deus a sério. Significa conduta. Agora as pessoas ficam procurando nome sofisticado para ficar famoso, para falar assim: eu sou de lá de tal lugar. Moxa, isso aí é conhecido em tudo quanto é lugar. Aquele ali é daquela lá. Não adianta não. Rótulo não leva ninguém para o céu. Então saiba de uma coisa: o Espírito Santo vem através da oração e ele se mantém em nós, em mim e você, pela oração. Se a sua igreja não deixa você orar, cai fora antes que seja tarde. Tem irmãos que chegam e falam: pastor, meu pastor não deixa a gente orar. Se uma pessoa começa a levantar a voz em oração, ele manda calar a boca na hora de oração. Culto de oração, mas não pode orar. Então arranca logo arranca essa placa de culto de oração. Jesus falou: a minha casa será chamada casa de oração. Amém? Aleluia. Então você está disposto a orar? Você está disposto a ser cheio do Espírito? Então coloque-se em pé, por favor, agora. Coloque-se em pé agora. O Espírito Santo virá sobre nós. O Espírito Santo quer encher você. O Espírito Santo quer batizar você. O Espírito Santo quer encher as crianças que estão aqui. Você, menino, abre a sua boca de coração. Abre a sua boca e fala: Deus, me enche do Espírito Santo. Criança que está aqui, se você sabe falar, fala: Jesus, me enche do Espírito Santo. Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Você pode ter 6 anos, você pode ter 8 anos, você pode ter 12 anos, você pode ter 13, você pode ter 14, você pode ter 50, você pode ter 60. O Espírito Santo virá sobre você. Mas abra sua boca, fale com Deus. Aleluia, aleluia. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Meu Deus e meu Pai,
Nós estamos nesta manhã na tua casa e sabemos que só a tua presença, só a presença do Espírito Santo vai fazer com que nós, Senhor, estejamos preparados. E só o Espírito Santo só virá através da oração em nossas vidas, porque o Pai dará ao Espírito Santo todos aqueles que lhe pedirem. Aleluia! E o Espírito Santo só será mantido em nossas vidas pelo poder do Espírito Santo. Então, Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito seja derramado sobre as crianças aqui agora, Senhor. Batiza as crianças no poder do Espírito Santo. Batiza essa criança. Venha Espírito Santo sobre essa criancinha, até essa criancinha de colo. Venha Espírito Santo sobre ela agora. Venha sobre esse adolescente. Venha Espírito Santo sobre esse adolescente. Venha Espírito Santo sobre esse adolescente. Venha Espírito Santo sobre esse casal. Venha Espírito Santo sobre essa mulher. Venha sobre esse homem. Venha sobre esse casal. Venha sobre essa família. Espírito Santo seja derramado agora, em nome de Jesus. Oh, glória. Aleluia. Reaviva, Senhor. Reaviva os pastores. Reaviva nossos pastores. Reaviva, Senhor, a tua igreja na terra. Reaviva, Senhor, porque fumaça está subindo, vapor, fogo está subindo. Aleluia. Sangue está derramado. É um sinal, Senhor. Estamos vivendo os últimos segundos do último dia. Estamos vivendo os últimos segundos da última hora, do último minuto para o arrebatamento da igreja. Encha o teu povo, encha a sua igreja, encha, Senhor, encha, Senhor, encha, Senhor, encha a tua igreja, encha o teu povo, encha a tua igreja, encha a tua igreja, encha o teu povo, encha o teu povo, encha a tua igreja, batiza as crianças, batiza os jovens, vem Espírito Santo, batiza essa pessoa, Espírito Santo venha, 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 Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo venha, Espírito Santo venha, em nome de Jesus. Senhor Jesus, batiza no Espírito Santo, Senhor Jesus, batiza. Deus, manda o Espírito Santo agora e enche esse lugar, enche esse homem, enche essa mulher, enche essa criança, enche esse pai, enche essa mãe, enche essa família. Receba o Espírito Santo. Sejam cheios do 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 Espírito Santo. Oh, glória a Deus, glória, 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 glória. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia, Senhor. A tua presença é poderosa. A tua presença é maravilhosa. A tua presença é poderosa. Que a tua glória desça sobre esse lugar. Que a tua glória encha esse lugar. Que a tua glória seja derramada. Que a tua unção seja derramada. Aleluia. Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Encha nós pastores, encha os missionários, encha as crianças, encha os diáconos, encha as lideranças, encha os cantores, encha os músicos, encha as crianças, encha os jovens, encha os adolescentes, encha esse casal, encha essa família, encha essa casa, que a tua glória seja derramada agora sobre essa casa. Aleluia.
Aleluia. A glória de Deus está aqui. A glória de Deus está sendo derramada. A glória de Deus está sendo derramada. A glória de Deus está sobre esse lugar. A glória de Deus está sobre nós. O Espírito Santo está sobre você. O Espírito Santo está enchendo você. O Espírito Santo está enchendo você. O Espírito Santo está enchendo a sua vida. O Espírito Santo está enchendo você. O Espírito Santo está enchendo essa criança. O Espírito Santo está enchendo esse jovem. O Espírito Santo está enchendo os pastores. O Espírito Santo está enchendo essa casa. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, o Espírito Santo está enchendo as nossas vidas. Nós estamos sentindo a presença dEle. Nós estamos sentindo a presença dEle. A presença do Espírito Santo está aqui. A presença do Espírito Santo está aqui. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia, aleluia. Nós não podemos ainda chegar lá e abraçar, mas você vira para as pessoas que estão lá atrás, os que estão lá atrás para aqui para frente, fala: você está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre você. Se o seu filhinho está aí, dá um abraço nele. Filhinho, você está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre você. O Espírito Santo está sobre a nossa casa. O Espírito Santo está na nossa vida. Pastores, o Espírito Santo repousa sobre vocês. O Espírito Santo está sobre a sua vida. O Espírito Santo está sobre a sua casa. Aleluia! Aleluia. Aleluia. Podemos assentar, irmãos.